Olá, queridos catequistas, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Catecast. Eu me chamo Giovana e eu estou aqui para ajudá-los nessa missão de catequizar. Segundo encontro, a aventura de crescer. O encontro de hoje é sobre a busca pelo amadurecimento. Como a gente já combinou no catequeste passado, é bom que a cada encontro, que a cada direcionamento que a gente tem aqui, você, catequista, já tenha lido a passagem que o texto traz dessa semana, também que você tenha visto a apostila, o que ela sugere, o que ela está trazendo para a gente. Quando você olhar lá a sua apostila, você vai perceber que tem uma dinâmica. Eu achei essa dinâmica muito oportuna, vale a pena fazer essa dinâmica na sua crisma nesse dia, justamente para sentir dos crismandos o que eles pensam, qual a visão que eles têm sobre a vida, sobre os desafios, sobre os sofrimentos, as decepções, quais são os sonhos deles e os projetos. Tudo isso está muito ligado ao tema sobre essa busca de amadurecimento, essa questão de crescimento, né? E a partir daí, a partir da visão que você vai ter deles, você vai poder orientar, né? Ver para onde você vai conduzir essa formação, né? Qual é aí a lacuna que precisa ser preenchida, no que precisa ser batido, quais são as questões que precisam ser levantadas, as dúvidas que precisam ser tiradas, para que você leve os seus crismandos à melhor orientação possível nesse tempo. O que eu consigo ver da juventude atualmente é uma desorientação geral. Nós estamos diante de uma geração apática, né? Uma geração cheia de dúvidas e meio perdida. A gente pode até olhar esse fenômeno por conta do ambiente atual, né? Do ambiente virtual, do quão exposto nossos jovens estão a todo o conteúdo da internet, né? E toda a questão a informação hoje ela é muito rápida, você não consegue se concentrar em uma coisa de cada vez. Quando você vê uma notícia já tem outra, e são vários aplicativos, várias redes sociais. Então assim, você vê uma confusão geral, e no meio disso uma juventude perdida, sem saber direito aonde ir, como se conduzir. Tanto que essa questão do amadurecimento, ela é muito importante. Ela é muito importante porque não é algo hoje que é mais uma preocupação dos nossos jovens, né? E das pessoas. Não é. As pessoas não se preocupam mais com isso, e isso é crucial. Nós vamos passar nossa vida inteira amadurecendo. Não tem como a gente falar assim de uma pessoa pronta, né? Ali, não, essa pessoa aqui é completamente madura, não tem mais como ela crescer mais. Isso não é assim que funciona. A gente passa a vida toda amadurecendo, e sempre vai haver algo em que eu posso amadurecer mais, justamente porque pela dinâmica própria da vida, e também porque a gente nunca consegue exaurir. Sempre tem algo em nós que pode melhorar. Mas para que a gente chegue nisso, a gente precisa se colocar, né? Se colocar nesse caminho. Nós precisamos querer esse amadurecimento. E talvez o trabalho do catequista aqui vá ser justamente abrir os olhos dos jovens e dos adultos para esse caminho, para a necessidade que nós temos hoje de crescermos em maturidade, e não qualquer maturidade, mas uma maturidade cristã. Uma maturidade cristã. Então, o trabalho do catequista aqui vai ser orientar o crismando a crescer, como o próprio tema diz, voltando a olhar para o que é bom, para o que é belo, para o que é verdadeiro. Justamente porque hoje as coisas se confundem muito, né? Do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro. Existe uma tendência ao relativismo, né? Do que seria, por exemplo, do que viria a ser a verdade, né? Como se cada um tivesse um direito de ter a sua própria verdade,
e as outras pessoas têm que validar isso porque é o sentimento, e esquecem, né, de mostrar que a verdade não é como você se sente ou o que você acha, mas a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O próprio Cristo disse isso. E buscando essa verdade é que nós vamos aquietar todas as coisas no nosso coração. É buscar de fato algo que é bom, algo que é belo, algo que nos leve, né, a uma coisa, a algo transcendental. E é sobre isso que nós vamos tratar com os nossos crismandos nesse encontro. Tanto que lá em Efésios, que é a passagem desse encontro, Efésios 4, do 13 ao 15, capítulo 4, do versículo 13 ao 15, ele vai falar, né? É curtinho. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, na medida e estatura da plenitude de Cristo. Vamos falar sobre esse primeiro versículo, depois a gente vai falar dos outros. Aqui, né, o apóstolo está nos dizendo que nós temos esse caminho de maturidade a ser trilhado, este caminho de crescimento. Nós devemos chegar a essa unidade da fé, a esse conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, na medida e estatura da plenitude de Cristo. E aqui nós podemos falar mais especificadamente sobre o chamado de Deus nas nossas vidas. O chamado que Deus faz a cada um de nós, que primeiro é a vida, e o segundo chamado, que é a santidade. Seria justamente esse homem perfeito que fala aí no versículo, né? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Nós conseguimos ser santos porque Deus Pai é santo e nos fez a sua imagem e semelhança. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu posso ser santo porque Deus é o santo dos santos. Então, assim, você pode até falar isso com seus crismandos, né? Toda vez que alguém chegar e dizer assim, você agora, né, só tá andando na igreja, só quer ser santinho. É isso mesmo, meu irmão. É isso que nós queremos. Ser santos, caminhar para a santidade, porque é isso que Deus nos chama. A santidade está intimamente ligada à busca da perfeição. Essa perfeição em Deus. Não é uma perfeição estética, de ter o melhor corpo, mais sarado, né? O corpo dos sonhos. Não é uma perfeição estética. Não é uma perfeição intelectual. Você é o novo Einstein, né? Você tirou a maior nota no Enem. Não é a perfeição material, né? Dessas coisas que estão aqui e passam, mas uma perfeição de santidade. A santidade, ela está muito ligada ao serviço ao outro. A santidade, ela está muito ligada, sobretudo, ao amor profundo a Deus e às coisas que vêm de Deus. Por isso que essa santidade, ela requer de nós essa unidade de fé e esse conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer a Deus para amá-lo, para servi-lo, né? Para dedicar a minha vida a Ele e crescer em estatura e graça, como o próprio Cristo, né, cresceu. Tem lá na passagem, né, que Jesus cresceu em estatura e graça, inclusive é o tema do terceiro encontro, né, do encontro da semana que vem. Então é isso, né? Nós podemos e devemos nos dedicar a esta busca por uma vida santa, porque esse é o chamado que Deus nos faz. E vocês podem levar aqui exemplos de santos, né? A maioria das turmas de Crisma tem nomes de santos, né? Carregam nomes de santos. E vocês podem, inclusive, nessa hora, levar a vida do santo que vocês escolheram, né? Nós temos aí Santa Teresinha, que era uma santa jovem, né? Que foi cedo para o Carmelo e criou aí a pequena via de amar a Deus nas pequenas coisas, de que é capaz de eu amar a Deus e fazer parte da salvação, né, do projeto de salvação dele, quando eu apanho um alfinete do chão com amor. Aí você tem aí São Francisco. São Francisco é um santo assim de grande porte, né? Um santo que foi assim uma escola para os outros santos.
Quantos santos franciscanos nós não temos hoje por causa da oferta total e restrita de São Francisco à missão que Deus o confiou, por causa do amor que ele tinha a Jesus Cristo, né? São Francisco, depois de 800 anos, ele ainda é conhecido, ele ainda é admirado e ainda é o pai de tantos outros santos, como São Pio, por exemplo, Santo Antônio, Santa Clara, São Maximiliano Kolbe, se eu não me engano, são todos santos franciscanos, né? Nós temos santos mais jovens também, o Beato Carlos Acutis, por exemplo, um santo jovem, né? São Francisco dos Três Pastorinhos, era praticamente uma criança, Santa Maria Goretti. Nós temos santos jovens, a igreja é uma igreja de santos jovens, e mostrar esses exemplos de santos e como eles viveram a vida, os detalhes das vidas deles podem ajudar demais nessa parte da santidade, dessa parte em específico. Justamente porque quando se olha hoje para os santos, a gente pensa, mas isso aí é impossível de eu alcançar, né? E os santos, eles estão justamente na terra para nos provar que é possível buscar essa santidade, né? Na vida ordinária, no dia a dia. Papa Francisco fala uma coisa que eu gosto bastante, que é os santos ao pé da porta. Ele diz que existem santos que são santos porque no dia a dia, né? Os santos do dia a dia são esses santos ao pé da porta que fazem das suas atividades com amor para honrar a Cristo e assim crescerem, né? Em santidade e em amor. Mostrar e guiar os crismandos nesse caminho de santidade e desejar crescer à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Aí lá no versículo 14 ele vai continuar. Assim já não seremos crianças, jogados pelas ondas, carregados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela artimanha das pessoas que com astúcia levam ao erro. Antes, sendo verdadeiros no amor, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, o Cristo. Então ele vai dizer assim, que nós temos que ser verdadeiros no amor e crescer em todos os sentidos, mas não crescer de qualquer jeito, crescer naquele que é a cabeça, crescer no próprio Cristo. Nós, cristãos, chamados a nos moldar ao próprio Cristo, nós devemos crescer em maturidade, em todos os sentidos, né? O meu intelectual, tudo em mim, né? Tudo em mim precisa crescer para o Cristo, tendo Cristo como o meu alvo. Não é crescer em qualquer aspecto, né? Não é crescer me guiando em qualquer outra pessoa, não é a pessoa de Cristo. Para isso, eu preciso conhecer a minha fé. Eu preciso me aprofundar no estudo da minha fé. Ele mesmo diz para eu não ser como criança, jogada pelas ondas, que é carregado para cá e para lá por qualquer vento de doutrina, por qualquer artimanha. E hoje em dia o mundo está cheio disso, né? Na Bíblia mesmo fala que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. E a gente vê exatamente muito isso. Hoje, qualquer doutrina vã, né, qualquer artimanha diabólica leva os nossos jovens, as pessoas, nós mesmos, para qualquer lugar, menos para a vontade de Deus. Hoje você tem toda sorte de mentalidade e de doutrinas que não são cristãs, né? Que não são cristãs, mas que vão tirando a identidade de pessoa. Você tem, por exemplo, correntes como o feminismo, que é muito prejudicial, que coloca a mulher como centro e tira Deus do centro e vai jogando o olhar da pessoa, que não trata de amor, mas de outros questionamentos, que tira o olhar de Cristo, né? Toda vã doutrina que tira o olhar de Cristo, né? Nós precisamos ter receio disso e nos afastar. Porque enquanto, por exemplo, na doutrina no feminismo, como a gente está utilizando aqui como exemplo, você tem aí o empoderamento da mulher. Na religião cristã, no catolicismo,
Nós não temos essa questão de empoderamento de ninguém. Aqui o Todo-Poderoso é Jesus Cristo. Nós somos criaturas, né, criadas para o amor e para sermos amadas. Né? Não temos aqui a pretensão de tomar o lugar de poder de Deus. De forma nenhuma, Deus é o centro. Deus é o centro. E nós somos essas criaturas que são amadas e que se deixam ser cuidadas pelo Criador. Então, e geralmente essas correntes, elas são muito sutis, né? É muito sutil. Ela não é que nem aquela frase, né? Você não vai ver o diabo vindo de chifre e de tridente na mão com rabo e tudo mais. Não, ele vem fantasiado mesmo, como se fosse algo bom, é entregue às pessoas como se fosse algo bom, quando na verdade é só para enganar, é só para iludibriar as pessoas, né? Ele vai vir que nem aquela série do Lúcifer que tem lá na internet, né? Que o Lúcifer, que é o diabo, é todo bonitão, é todo charmoso e tal. É assim que o demônio se apresenta mesmo na sociedade para nós. É assim que ele se apresenta. É que nem aquela história do sapo, não sei se vocês já ouviram, né? Se você pegar um sapo e colocar dentro de uma panela fervendo para cozinhar ele vai pular de lá. Ele não vai ficar lá, porque ele sabe que é uma furada. Mas se você colocar o sapo delicadamente dentro da água ainda fria na panela e ligar o fogo, e a água for esquentando aos poucos, quando o sapo perceber, ele já vai ter sido cozinhado. É exatamente isso que essa passagem está falando para a gente, né? Nós precisamos ser pessoas convictas. Nós precisamos ser pessoas que sabem da sua fé, que conhecem a doutrina, que sabem o que a igreja diz, que comungam com ela e confiam nela, porque a igreja está aí há 2000 anos para nos dar as respostas dessas dúvidas que os jovens trazem no coração. Tanto trazem que são levados por qualquer doutrina, né? São levados por qualquer artimanha dessas pessoas astuciosas, que articuladas, né, levam as pessoas ao erro. Nós devemos ser esses agentes de luz que trazem a clareza do Evangelho para a vida dos nossos jovens e não deixem que eles sejam cozinhados no pecado, né, como o sapo. Que não deixem que eles sejam iludibriados, mas que eles consigam reconhecer o belo, o bom, o justo e que saibam aonde de fato está a verdade, que saibam de fato aonde está Deus, que consigam corresponder ao chamado de Deus, que consigam enxergar a Deus e não se deixem ser iludibriados e enganados. Sempre, sempre, sempre colocando o Cristo como alvo, né? O Cristo como alvo. Você pode estar usando essa dinâmica da apostila, os exemplos que a própria apostila traz e trazendo os crismandos para o diálogo e vendo o que eles acham, quais as dúvidas que eles têm. Por isso, preparem o conteúdo, preparem um encontro com muito zelo, com muito esmero. Se existe alguma questão que vocês não saibam responder, não se acanhe. Fale que você não sabe, mas que você vai procurar se informar para respondê-lo. É muito simples e até uma questão de humildade mesmo. Só não tentem inventar nada que vocês não saibam. Eu digo isso porque é isso que eu faço. Quando eu não sei algo, eu não vou ir por achismos, né? O que eu acho que seja, o que eu acho que a igreja deveria fazer. Eu não acho nada, eu não sou ninguém, né? A passagem hoje nos exorta exatamente a isso. Quem é que eu devo procurar seguir? Quem eu devo procurar para saber o que aquela pessoa acha? É o próprio Jesus Cristo. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou crescer no conhecimento de Jesus Cristo? A nossa fé nos ensina, a nossa igreja nos ensina. É como eu tinha falado, são 2000 anos de história, são 2000 anos de tradição, são 2000 anos de magistério da igreja, né? A igreja, ela tem todas as respostas que nós precisamos, todas, né? E quando a gente achar que a gente sabe mais do que a igreja, a gente se coloca numa postura de humildade e lembre que a igreja já teve
pessoas assim inteligentíssimas que já discutiram questões que a gente mal sabe tocar ainda nelas, né? Você não pode ter a audácia de achar que você é mais inteligente que um Santo Agostinho da vida, né? Ou que um São Tomás de Aquino, ou que todos aqueles concílios, né? Em que se reuniram para trazer para nós hoje tudo que a igreja traz. Então, assim, quando não soubermos responder a alguns questionamentos dos crismandos, tenhamos a humildade de dizer que vamos procurar, né, saber a verdade do Evangelho, a verdade da nossa igreja, e assim ir colocando já no coração deles todas essas coisas, que é justamente o bom, o belo, o verdadeiro, que é o próprio Deus. A nossa meta é levar os nossos crismandos em direção a Jesus Cristo. E esse encontro é muito oportuno, já que cutuca, né, nesse sentido de vamos crescer em maturidade, vamos olhar para Jesus, vamos buscar uma vida santa, uma vida em que eu amo a Deus mais que a tudo, e como prova desse amor, eu me coloco a serviço do outro. Quando você olha para a vida dos santos, é exatamente isso que você vê, né? Pessoas que nunca estavam saciadas quando se tratava de crescer no amor a Deus e assim, em consequência, crescer nele. Bom, fica esse conteúdo para vocês trabalharem e colocarem em discussão com os crismandos. O importante, sobretudo, é levar cada um deles a uma experiência real com o amor de Deus através do conhecimento da palavra. Afinal, ninguém ama aquele que não conhece. Até o próximo encontro.